Irmãos, presta atenção nesse testemunho aqui que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Mas antes, deixe o seu like, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal MapaCast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal MapaCast. Vamos ver o vídeo. Ô, irmão, e que história é essa que você chegou a morrer, né, na sua infância mesmo? Desconta um pouquinho essa história, que idade foi essa, como tudo aconteceu, enfim, que é uma história muito bonita, né? É muito interessante porque minha mãe e meu pai fez um juramento e disse que não ia contar. Nem eles, nem meu irmão e minha irmã. Iam levar pro caixão e não ia contar. Só que eu comecei a buscar Deus, a entrar com Deus. E teve um momento da minha vida que eu nunca vi pra ninguém e eu disse, Deus, coisas que eu passei, coisas que nunca relataram. Um dia o Senhor use alguém para mim. E quando foi com 3 anos de idade, minha irmã estava brincando comigo e disse que ali eu caí do sofá e apagou. De uma forma que tentaram muito tempo me trazer de volta, a ponto que meu pai, ele chegou em casa com uma bicicletinha e aquela povo ali na frente da casa, aquela correria, dizendo o filho de seu Caetano faleceu. E ele chegou, me pegou nos braços. Na hora que ele ia saindo, minha mãe disse, Caetano, na hora que ele pegou e ia saindo, ia passando 2 irmãos. E quando passaram, olharam aquele aperreio todo e disseram, nós vamos para a igreja, nós vamos orar. E antes de nós voltar, ele vai estar aqui vivo. Amém. E quando meu pai me pegou nos braços e saiu do bairro que nós mora até no Damora, correndo, Meu quando Deus. chega, o médico vai atender, eu torno, mas só que as pessoas que estavam ali, os vizinhos, tinha enfermeira e sabia que Caetano estava sem vida. Estava levando só para levar, mas Deus é tão lindo que quando eu tornei e meu pai traz de volta nos braços para casa, antes de terminar o culto, nós chegamos. E o pessoal achava que Caetano ia chegar no caixão. E eu cheguei de volta nos braços de meu pai e os crentes passaram e olharam para os dois, para meu pai e minha mãe. Eu não disse a vocês que ele voltava? Meu Deus. Aí eu fui pregar em São Paulo e fizeram uma vigília que fazia 12 anos que todo fim de mês, numa sexta-feira, acontecia essa vigília. E quando eu entrei nessa vigília, eu tinha dito a Deus, dizendo, Deus, eu não gosto de pedir para o Senhor falar comigo, mas se o Senhor quiser falar comigo, eis-me aqui. Me passaram a oportunidade para pregar às 4h30 da manhã, só estava raiando. Meu Deus. E eu me lembro como hoje se levantou, me chamou, pegou na minha mão e me levou para o meio. E no meu ouvido, Deus usando ela, disse, tu com 3 anos de idade, Meu Deus. tu vê a óbito. E eu te trouxe porque eu tenho algo contigo ainda. Uau. Até aí, eu tinha, na época, uns 31, 30 anos de idade. E você não sabia desse Não episódio sabia. da infância? Aí, Meu Deus. quando eu chego em casa, disse, pai, mãe, vem cá, você tem uma conversa para nós conversar aqui? Isso que foi, meu filho? Eu olhei para os dois dizendo, eu morri com 3 anos de idade. E mãe começa a chorar. E disse, quem lhe contou? Porque nós jurou que não ia lhe contar. Meu Deus. Eu disse, mãe, depois que nós aceitamos Jesus, não tem mais segredo, não. Aí ela perguntou e disse, foi tua irmã, Sandra? Eu disse, não. Foi teu irmão? Eu disse, não. Foi teu tio lá de São Paulo? Eu disse, não. Muita gente sabia então, né? E Deus vai e revela a grandeza dele. Meu Deus, aí tua mãe botou pra chorar. Ah, e por aí nós vamos
vendo a grandeza de Deus. Tremendo. O que ele tem feito, o que ele continua fazendo. Essa história todinha, nem meu pai, nem minha mãe frequentavam nenhuma religião. Mas por esses dias eu coloquei no YouTube e ela veio um pastor muito antigo. Eu acho que quando ele disse, parece que era 1965. Antigo, viu? Ele começou a cantar uns hinos e minha mãe olhou para mim e disse: os crentes, que nós chamávamos eles de bode, eles cantavam esse hino há mais de 50 anos atrás. Uau. E eu olhando para ela no sofá, ela começando a chorar, dizendo: eita, isso, Caetano, eu tinha 7, 8, 9 anos no raidinho que nós escutávamos. E quando eles passavam cantando na rua. E eu dizendo: Deus, como tu é bom. Porque através da minha vida tem alcançado tantas pessoas. Amém, é verdade. E eu acredito que nós estar aqui já é um milagre. Amém. Qual foi o momento, assim, que idade, o que começou a acontecer ali na tua vida para que você tenha percebido o novo nascimento no teu coração? Começou numa luta muito grande com a minha mãe. Ela entrou num período há 26 anos atrás de depressão. E até aquele certo tempo, nenhum de nós tinha religião. Não conhecia quem era Deus. E a procura da cura, ela entrou em muitos lugares que hoje nós sabemos que não resolve. Hoje nós sabemos que não tem como o mal trazer o bem. E passou um período muito grande que eu só conseguia ver minha mãe quando ela saía do quarto e ia no banheiro. Meu Deus, Caetano. E chegou um momento, eu acredito que eu tinha uns 12, Foi de muito 11 a tempo 12 isso. anos. Muito tempo ela ficou assim. Muito. Que Acredito tristeza. Acho que uns 6, 7 anos. Meu Deus, aprisionada. Caetano. Às vezes que alguém evangélico ia, nós, sem saber, sem ter um mapa para caminhar, sem ter nada, e procurava outros tipos de religião. A minha tia se envolveu muito, envolveu minha mãe muito, e meu pai, por ser funcionário público aqui da Prefeitura de Garanhuns, nós não tínhamos recurso, só era ele para sustentar eu, meu irmão, minha irmã e ele e minha mãe, né? E chegou um ponto que ela entrou em tanto remédio controlado que Meu Deus. nós não passou fome porque nossa família chegava e eu cansei de várias vezes para ir numa bicicleta. Ele teve ela 28 anos. Meu Deus. E quantas das vezes ele pegava ela chorando, porque queria ver minha mãe bem, levava para os médicos e naquele tempo, há 26 anos atrás, depressão, hoje ainda é um tabu. Verdade. E nós, do meu jeito, dizendo: Deus, por que tu não passa isso que ela sente para mim? Quantas das vezes eu saía, para dizer: vai comprar aquilo, ia comprar, e aquele vazio, aquele choro, dizendo: Deus, quando é que eu vejo minha mãe boa de novo? E foi passando um tempo, eu acredito, quando eu completei uns 17, 18 anos, me chamaram para fazer parte de um campeonato do ministério e disseram: olha, tu tem que ir para a igreja, porque senão tu não pode jogar no time. Aí eu disse: tá certo. Só que aquele encontro que eu fui, eu não fui por Deus, eu fui por a bola. Aí passa um tempo, meu irmão tem um encontro com Deus aqui no viaduto. E Deus usa a policial para ele, e o nome dele se chama Carlos, e disse: Carlos, daqui a 4 quilômetros tem uma igreja chamada Maranata. Vai para lá porque Jesus te ama. Aí Carlos vai e me chama. Diz: Caetano, vamos fazer uma visita à igreja? Eu disse: vamos. Aí fomos, passei 2 anos lá. Não me batizei, ele se batizou. E nós assistimos um DVD de um pastor.
E nós viu tão diferente. A liturgia do culto, aquele protocolo tão diferente, que quando no final ele disse, isso aqui tem dentro da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus. E eu olhei para ele dizendo, vamos procurar essa igreja. Disse, vamos. E a primeira vez que eu entrei na Igreja Assembleia de Deus, lá na Oliveira Lima, nós não sabia que existia playback. Quando vimos Isabel Chalegra cantar, ela louvando e eu olhei para ele dizendo, cadê a banda? Como é que ela tá cantando? E cadê os instrumentistas? Cadê a banda? E para nós ali foi tão inédito que desceu uma explosão de glória dentro daquele culto, que eu olhei para ele, ele olhou para mim dizendo, vamos ficar por aqui. Eita, glória. Saviciemos a estar dentro dos cultos. E chegou um ponto que eu escutei uma mensagem e eu estava dentro da igreja, mas eu não tinha aceitado Jesus. Passei 4 anos frequentando e foi preciso eu escutar uma mensagem falando sobre a volta de Jesus. Quando o pregador disse, é preciso você confessar Jesus como Salvador. E a minha mente disse, eu não estou na igreja, eu não faço parte aqui. E passei 1 semana orando e jejuando, dizendo, Deus, se é verdade o que o pregador falou, me aceita. E eu desci para o culto. E foi tão lindo porque era uma festividade e eu fiquei no corredor. Eu me lembro como hoje eu com uma blusa vermelha e fiquei na janela e o pregador de lá do púlpito olhou e dizendo, menino de blusa vermelha, tu quer aceitar Jesus Cristo? Tu orasse pedindo uma confirmação. E eu saí do corredor chorando, fui lá para o púlpito dizendo, Deus, hoje eu faço uma aliança contigo. E ali começou uma trajetória tão linda que não tem como parar mais. O amor dele nos alcançou primeiro. Verdade. E quando esse amor chega, muitos me questionam dizendo, Caetano, até minha mãe e meu pai dizendo, teu corpo está tão cansado, debilitado, para. E às vezes que eu olho para eles dizendo, eles olham para mim durante o dia dizendo, vai pregar hoje? Eu disse, até agora não. Mas quando eu desço, vou pegar o carro dizendo, Caetano, eu achava que tu não ia hoje. E eu olho para os dois dizendo, ele é o ar que eu respiro, Pai. Da forma que eu preciso me alimentar, Amém. do alimento aqui da terra, da água da terra, eu preciso todo dia. Amém, é verdade. E começou aquela jornada tão boa, que eu sempre digo, Wedza, que Deus é bom. Do dia que eu entendi essa bondade, não só nas vitórias, Amém. mas na hora que vem as grandes tempestades da vida, eu senti a bondade dele. Até na hora do não, ele continua sendo bom. Aí, nunca imaginei estar pregando, estar em cima de um púlpito. Passei 7 anos atrás de uma mesinha de som dentro da igreja e para mim já era tudo. Dizendo, estou servindo a Deus. Colocava um CD, aumentava, botava um microfone para mim e foi passando o tempo. E chegou um momento que nós fizemos um grupo dentro da igreja chamado Filho do Rei. E aquilo foi tão interessante que eu tenho ainda uns instrumentos, acho que está fazendo mais de 10 anos. E o presbítero olhou para mim dizendo, você sabe que esse ritmo não pode tocar aqui dentro. Ele disse, mas presbítero, quem colocou esse desejo para nós tocar dessa forma foi Deus. E ali eu chamei meu primo, envolvi meu irmão, meu cunhado e outros irmãos e comecemos. Eu me escondi atrás do violão, ficava lá tocando quando não tocava outro instrumento. E eu me lembro como hoje nós foi para um culto lá na Luiz Pinto e foi tão glorioso naquele dia que quando a irmã Zezé deu a oportunidade a nós para nós tocar e adorar a Deus, Deus derramou uma glória tão grande que o cantor, que hoje é pastor lá em Recife, ele saiu correndo no meio da igreja, a igreja ferveu. Eita, aquele glória. poder tão gostoso que ela olhou para nós e se levantou e entrou naquele mistério lindo. Eita, coisa linda. E depois, quando nós se sentou, ela se levanta de novo e Deus toma ela dizendo, no meio de vocês tem uma cobra.
e essa cobra vai acabar com o grupo. Eu disse, meu Deus, Meu Deus. só faz 4 meses que nós estamos com o grupo e vai se acabar. E ela repetiu de novo, dizendo, a cobra está no meio. Vixe. E a pessoa tava lá, né? No remanto e Deus dizendo, ei. Eu digo assim, coração é terra que só Deus anda. Impressionante como a gente não conhece as pessoas, Caetano. Impressionante, só o Senhor mesmo. E eu, vamos pros cultos, eu fazia de tudo para não ter oportunidade para falar, eu nem falava. E começou a arder dentro de mim, dizendo, meu Deus, fulano dá uma saudação, fulano prega, fulano Deus usa, e Deus, eu vou ficar só no violão. E chegou um momento que nós foi para um culto doméstico e estavam os amigos, primos, eu acredito que tinha umas 9 pessoas dentro dessa casa, e eu tinha tirado a noite todinha, orando e lendo a palavra, orando e lendo a palavra. E chegou num momento que eu disse, me lembro como hoje, quando Deus disse, você vai ler em Jó. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome dele. Eita. A primeira mensagem que Deus tinha me dado. E eu disse, Deus, eu só vou falar isso. E naquele dia foi tão interessante porque todos tiveram oportunidade. Só que Caetano estava no anonimato. As estrelinhas da vez. Chegou na minha vez, quando eu abri a palavra, um pegou o violão e começou a zombar, dizendo, eu vou fazer um fundo. Porque o pregador, e eu olhei para eles. Naquele dia, Satanás soprou uma frecha, que quando eu abri a palavra, ninguém prestou atenção em nada. Eu nem conseguia saudar a capaz do Senhor. Meu Deus. Era a primeira vez, em público. E quando saiu a Pai do Senhor, eles começaram a rir. E naquele tempo, graças a Deus que Deus chegou, nós tínhamos um temperamento muito forte. E quando eu vi a dona da casa sair, o telefone de eu tocar, eu parei. Sou bem sincero, olhei para um estante que estava cheio de copo de vidro, dizendo, eu vou chamar a atenção deles, eu vou derrubar esse estante. Eu com a Bíblia na mão, respirei. Aquela ira santa, né? Dizer, ah, Jesus. Olhei para eles, li, terminou, não disse nada. Fui subindo para casa, olhei pro céu e dizendo, Deus, como é que eu passo a noite toda orando e lendo um versículo que o Senhor me deu? E saí do culto, perturbado. Me perturbaram. E eu olhando pro céu, eu disse, Deus, se a próxima vez que eu tiver uma oportunidade for dessa forma, eu não vou deixar de servir o Senhor. Mas enquanto eu tiver vida, eu não subo mais no altar. Passou, eu olhei uma mensagem num DVDzinho, e quando o pregador disse, quer que Deus lhe use? Ore, e ore muito. Eu disse, Deus, o Senhor sabe que eu não sou de me prostrar, de me acovardar. Mas se é verdade o que esse pastor tá falando, eu vou orar. E era tão bom que terminava o culto de 9 horas, 9h30, 10 horas, e eu chamava um primo e uns jovens dizendo, vamos orar. Dizendo, como? Vamos orar a noite toda. E ficava tão naquela expectativa da oração que nós dizendo, nós só se levanta 6 horas da manhã. Nós não vai no banheiro, nós não sai. Se um dormir, o outro vai acordar, nós vai continuar de joelho até o sol raiar. Meu Deus. E dentro da casa dessa irmã, eu me lembro que ela olhou para mim dizendo, Caetano, abre a palavra, porque Deus vai falar conosco. E veio a cena na minha mente de novo, e dessa vez eu abri avulso. Não tinha nada marcado, abri. E me lembro como hoje, era Jesus acalmando a tempestade. Meu Deus. E a irmã que tinha chegado na casa, ela disse, eu não preciso mais de nada. Eita glória. Só dessa palavra. E eu disse, Deus, se isso é ser usado por ti, eu quero pro resto da vida. E começou um processo, aqueles todos que zombaram, precisou de mim. Meu Deus do céu. Deus, depois que usou irmãs, dizendo, a cobra tá no meio, deu uma revelação a uma irmã, e a irmã de Nino chamou e disse, Caetano, eu vi
vocês se separando, cada um indo pro caminho. E tu ia tentar juntar e não conseguia. E só vai prevalecer poucos daquele tempo. E eu tenho passado, eu fui cortar o cabelo na casa do meu primo, e ele conversando olhou pra mim e disse: Caetano, tava conversando com fulano, e fulano me questionou dizendo: por que tu não seguisse Caetano? Caetano tá rodando, tá pregando, Caetano tá famoso. Eu disse: o quê? Dizendo: é necessário que ele cresça, nós diminua e ele apareça na nossa vida. E até hoje, eu respiro Deus, Amém. eu vivo Deus, Amém. eu consigo ter uns particular com ele. Amém. Na hora que surgiu o convite, eu dizendo: Deus, é o teu nome Amém. que vai prevalecer. É isso. Aonde vai chegar, como vai chegar, eu sei que alguém está precisando. E eu acredito que não foi uma obra do acaso, não foi um pensamento, foi um projeto de Deus. Amém. No lugar certo, na data certa, com a pessoa certa, Amém. com a produção certa, com tudo certo. E quando eu vejo isso, eu vejo o evangelho sendo propagado. Aleluia. Glória a Deus. De uma forma, há tempos atrás, que nós tínhamos que sair na rua Uhum. e entregar uma literatura. Sim. E hoje alguém está em casa, Assistindo. ou deitado, ou sentado, ou fazendo os afazeres e estão assistindo, Verdade. contemplando a grandeza desse Deus tão poderoso. Como foi esse treino? Claro que você não precisa dizer o nome, né? Mas Sim. como foi a situação Foi no outro dia. da profecia? Nós estava Ixi, meu escalado. Deus do céu, dá pra tu junto. É ligeiro, menino. Foi, eita, foi na mira. No outro outro dia. dia nós tentou formar, que nós estava escalado noutra congregação e não teve mais como. Meu Deus. Acabou. Eu acredito que quando nós saímos do culto, que foi lançada a palavra, Ah, a Era pessoa último. já se revelou. Tipo, Deus revelou o coração ali, né? quando nós já estava certo, dizendo: nós vamos amanhã, aí o tempo fechou. Aí olhamos um pro outro dizendo: já entendemos, acabou. Aí tentei trazer de novo, até ensaiamos, mas não teve como. Eita. E eu, É forte. a palavra de Deus, ela é tanto mistério, é tanto amor estendido. Eu estava ontem lá na cidade de São João, num sítio, e me deparei com o que a irmã estava falando, esse amor. E tem experiência num altar que não tem outro lugar. Eu dizendo: Manu, a meu irmão, a minha família, dizendo: quer matar Caetano, tira ele do altar. É onde o Caetano, que vai passar a palavra de firmeza, tá precisando dela. E de uma forma que não tem palavra para expressar e explicar, nós acaba saindo fortalecido do altar. E ontem eu senti uma graça tão boa, dizendo: Deus, como é difícil ser liberto do Isaac. Nós almejou tanto por ele. O Senhor nos dá e nós tira o Senhor do centro e bota o Isaac. E na jornada, só o Senhor, para chamar Abraão de madrugada. É. Ele estava tão, com a visão tão focada em Isaac, que foi preciso eu dar o estralo dizendo: Abraão, o alvo sou eu. E quando eu em cima do altar, Deus falando dessa forma, dizendo: Deus, qual é o Isaac meu? Se o Senhor é o centro, como é que eu vou arrancar, Deus? Se for um sentimento, se for uma perda que o Isaac ficou, como é que o Senhor vai trabalhar? Aí quando você desce para o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. E o Isaac vai estar no meio. E eu meditando, dizendo: Deus, por que o Senhor não acordou a Sara? Por que o Senhor não chamou Sara? E Deus dizer: Sara estava curada. Meu tratar era com o pai da fé. E eu disse: Deus. De madrugada, Abraão era para chamar Sara e dizer: eu vou sacrificar Isaac, porque Deus pediu. Mas só que Sara não tinha nada a ver. Aquilo que é
para Caetano sacrificar. Outro não vai sacrificar nunca. É você. E tem coisas que eu olho pros meus da minha família, dizendo, Caetano, tu não cobra. Caetano, tu... Dizendo, ele já me deu tudo. Eu tô vivo. Quantas vezes eu disse, se hoje ele findasse minha vida, eu sou grato. Eu creio. Porque eu tinha certeza que eu não chegava a 18, 20 anos de idade. Pelo local, as situações, as circunstâncias que aconteceu. E quando ele me aceitou, eu chegar em cima de um altar e ele dizer, Caetano, tira o Isaac. A minha pergunta é só dizer qual é o Isaac. Me mostre. Porque com ele eu não negocio. Ele manda. Ele manda. E quando ele manda, ele se responsabiliza. E quando Deus disse, leva lenha, leva fogo, leva o cutelo, ele já tinha mais de 100 anos de idade. Ele passa 3 dias andando, de cabeça baixa. E quando Deus diz a ele, esse é o monte, ele levanta a cabeça. Diz aos moços que vieram com ele, ficai aqui. Nós iremos adorar o Senhor. Mas só que ele tem tanta fé que a Bíblia diz que Abraão disse, nós iremos, mas nós voltaremos. E dizendo, Deus, como? Ele não pode mentir. Aqueles moços que estão ali aguardando eles, vai servir de testemunha. Abraão está dizendo que vai voltar com Isaac, Deus. Só que eles vão subir o monte. E Abraão sabe Que vai sacrificar. que só desce um. E no meio, a palavra é lita. No meio, Védia, Deus disse, eu quero ver a fé desse camarada. Isaac questiona e perguntando, pai, tem fogo, tem lenha, tem cutelo, cadê o cordeiro? Eu estava meditando muito, dizendo, Deus, como Abraão vai responder o filho sem mentir numa situação dessa? Como é que ele vai olhar no olho dizendo, Deus vai prover um nível de pressão no coração e na mente dele. Nossa. Tá ao extremo, tá no limite. Só que ele vai subindo os graus, a ponto que quando chega, Abraão disse, vamos limpar o altar, vamos preparar o altar. Isaac já é um adulto, só para nós entender o amor dele. Como é que Abraão, com mais de 100 anos, ele vai pegar Isaac e amarrar Isaac a pulso? Não tem. Na força física, Isaac vai ganhar. Eita. Mas só que eu disse, Deus, e aí? Como é que Isaac vai deitar-se em cima da lenha no altar? E tem palavras que só no joelho ele vai nos responder. E passou-se uns 8 anos, eu no vazio dessa palavra, dizendo, Deus, sim, como? Ele se deitou. E Deus disse a mim, dizendo, Caetano, ele é o pai da fé. Ele pregou, o filho viu o testemunho dele. E todas as vezes, Abraão botou Deus na frente. Quando Deus chama ele, e ele tem tudo, e agora não vai ter mais riqueza da terra, só vai ter Deus. Ele ouviu a história, Caetano. E o que fez Isaac se deitar foi o testemunho do pai. E eu dizendo, Deus, o silêncio de Abraão tem mais poder do que as palavras dele. Ele se deitou com testemunho. Isaac estava dizendo, pode me sacrificar. Isaac também foi obediente, né? Se é pelo Deus do meu pai, Meu Deus. pode me sacrificar. Isaac vai ganhar o quê? Meu Deus. Se eu tratar com Abraão. Mas a fé dele é tão grande que ele convence o filho a ser o sacrifício. Ele vai fazer o sacrifício e o anjo aparece e diz, Abraão, Abraão. E eu acredito que segura no braço de Abraão. E a Bíblia diz que um cordeiro aparece. E sabe o que eu vi? O primeiro mandamento se cumpre na essência pura. Quando o próprio Deus aprova Abraão Uau. com o cordeiro do lado. Sabe o que acontece? É que nós chegou na altura de um campeonato que não tem mais como olhar para trás.
Se for preciso entregar a chave daqui de dentro, na mão dele, para ele tirar o Isaac, que nós entregue. E vai estar entregue na mão de quem tem poder de reformar a casa. Eita. E ele é tão amoroso que a Bíblia diz, que se diz até no dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus tratou, curou Abraão. E Abraão vai descer com o filho. E eu acredito que vai contar a história da Sara. E Sara vai ficar, tu ia fazer. E Abraão olhar dizendo, eu não ia não, estava feito. Aleluia, ele foi liberto Uau. com sacrifício. Meu Deus. Hoje, o Brasil, Caraúns, o mundo, os evangélicos precisam liberar o Isaac Amém. para Deus prover o milagre. Jesus, que palavra bendita. E esse Jesus. Isaac é tão perturbante na nossa alma que não carece nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum líder espiritual. O próprio Espírito Santo. Ele mostra dizendo, Caetano, eu já te falei o Isaac. Leva ele pro altar para tu ser liberto dele. E quando isso acontece, eu saí do culto ontem, dizendo, Deus, eu trouxe meu Isaac. E quando o nosso Isaac é um sentimento, o medicamento não cura. Os prazeres da terra não cura. O carro importado, a fama não cura. É só a mão dele. E eu acredito para quem tá nos ouvindo que ele tá pedindo o Isaac. Ele tá pedindo a chave para ele acessar uns cômodos aqui dentro que nós não queremos que ele acesse. Eita, glória. Mas eu acredito, quem tá ouvindo e tá achando que é o fim, que acabou, Deus, ele tem suas formas Sim. de ser o primeiro na nossa vida. Eita, Jesus. E ele faz. Ele faz. Eu me lembro, num dos cultos, eu novinho, e irmã Zezé disse, num círculo de oração, eu pedi a Deus 15 dias de férias. E pedi sopa, água de coco e maçã. E eu vi aquilo dizendo, Deus, eu quero também. Só que quando ela contou o resto do testemunho, eu disse, mas Deus, eu não quero não. Quero mais, não? Mas só que eu olhei para um primo dizendo, vamos se dar férias. Nós faz igual o irmão Zezé. Só 15 dias, depois nós volta. E olhou um pro outro e tá fechado. 15 dias. Deus cria a situação para nos trazer antes dos 15 dias. Meu Deus. Eu nunca tomei álcool, nunca fumei, nunca me droguei. E quando nós dizemos, vamos passar 15 dias de férias, é para nós ir escutar música e ir pros paredão da vida. E eu tava treinando pelo time do 7. E naquele dia eu saí de casa dizendo, tão irado, dizendo, meu Deus, eu vou arrumar uma confusão hoje. E entro pra treinar. No finalzinho do treino, eu tô protegendo a bola pro goleiro do meu time pegar. Ele chuta a bola com o meu dedo. Que esse dedo ele vem parar aqui assim. Misericórdia. Quebra na hora. Eu dizendo, eita, com 7 dias. Vala-me Cristo. Fui pro Dambora, esconde de todo jeito, mas não teve como que inchou demais. Era preciso cirurgia. Deus do céu. Eu dizendo, eita. Só que tava tendo um evento aí na praça. Moto Fest. Eu com o braço na tipóia. Eu acredito que meu cunhado vai ver. E me chamou dizendo, Caetano, vamos pra festa. E eu sempre penso assim, vamos. E como é que nós faz? A minha irmã, casada com ele, nós disse que vai guardar o carro e nós só chega amanhã. Eu disse, tá certo. Vamos chamar outro amigo? Eu disse, vamos embora. Com a roupa que eu tava, eu disse, quando eu chego na praça, olha um pro outro, que nós não era pra ter descido pra praça, era pra ter descido pra Lagedo. E naquele meio, eu fico naqueles degraus ali perto do palco, e na minha mente eu disse, mas Deus, como eu queria estar em casa agora. E eu olhei, como era bom se ele me chamasse pra nós ir embora. Aí eu escutei por trás de mim, quando alguém disse, vamos pegá-lo. Eu disse, oxe. Olhei e disse, eu não tô devendo. Aí disseram de novo, gritaram, vamos pegá-lo. Eu tava parado e fiquei.
Um veio pela minha frente e outro nas minhas costas me deu uma facada. Misericórdia. E eu pressenti porque topou o punho. E eu na minha mente, me furaram. E o camarada da frente disse, o que foi, galego? E eu olhei e começou a espirrar muito sangue. Chamei meu cunhado e disse, vamos embora. Me furaram. Foi, não, disse foi. Quando eu tirei a mão, aquele sangreiro, aquele negócio todo. E eu desci pro hospital. Quando chega a Inundamura, me encheu de policial, aquele negócio todo pra fazer a ficha, pra entrar. Nem meu pai, nem mãe, nem minha irmã, ninguém sabia onde nós estávamos. Meia-noite em ponto, nós demos entrada no hospital. Me deitei na maca. Só que, o meu corpo começou a tremer daqui pra baixo, todo. E eu disse, meu Deus, essa faca ela tá envenenada. Misericórdia. Eu não senti uma dor. Eu só senti uma dormência no corpo, mas dor nenhuma. E comecei dizendo, meu Deus, se tiver envenenada vai me matar de pouquinho. E pegaram uma sonda e a enfermeira, ela quer para mexer comigo, ela colocou e disse, olhou para mim nos meus olhos e disse, galego, tu não tá cuspindo sangue. Era para ter pegado no teu rins, por a posição que nós vê aqui. Aí eu, meu Deus. Só que aí não caiu a ficha. Eu não conseguia mais andar, me botaram nos braços na cadeira de roda. Meu Deus. Levaram pro raio-x. E eu me lembro nítido, quando o moço do raio-x olhou e disse, galego, Jesus te deu mais uma chance de vida. E eu, anestesiado ainda por eu, sentei na cadeira, me deitaram na maca de novo. As enfermeiras conversaram, o médico conversou, dizendo, vamos mandar ele para Caruaru. E eu disse, meu Deus, vou não. Vou ficar por aqui. Deitei na maca de novo, com uma poça de sangue. E naquele meio, a ficha foi começando a cair. Eu disse, Deus, tá tudo errado pra mim. Tava no lugar errado. Meu Deus. O dia tava errado. Tava escutando o que não devia, Deus. Ninguém sabe onde eu tô. E naquela maca, quando eu tava sendo costurado, eu disse, Deus, me dê só uma chance, que eu não volto mais a colocar os pés dentro de uma festa. Eu te sirvo com tudo que eu tenho de melhor. Eu saio dali. Quando chega em casa, a vizinhança toda sabia. Meu E esperava a volta de Caetano novamente no caixão. E eu chego, acredito que às 6 horas da manhã, se arrastando, me deito, a multidão lá em casa. E quando deu umas 4 horas da tarde, que eu me acordei, entrou uma irmã. E quando entrou a irmã, hoje eu não lembro, eu não sei quem foi. Ela entrou, olhou pra mim e disse, menino, os 15 dias que tu pediu de férias. Vixe. Tá Tá começando sem falar hoje. na terra. Meu Deus do céu. Foi 15 dias certinho. Eu só saía da cama pro banheiro. E do banheiro pra cama. Era pra ter atingido. A faca passou entre os rins. E passou entre o osso do fêmur. Meu Deus. Quando o médico bateu dizendo, como é que ela entra por aqui e não atinge nenhum órgão teu? Miraculoso, né? E eu naquele processo de se libertar de festa. Aí meu tio me chama e disse, Caetano, tem uma proposta pra tu. Se diga, olha, tu quer levar minha filha pra uma festa na casa de show? Eu te dou isso, te dou isso, te dou isso. E eu com a Bíblia pequenininha descendo pra igreja. Aí disse, quando eu vim eu lhe dou a resposta. Mas minha mente tava dizendo, eu vou. Depois desse ato, eu vou. Quando eu boto o joelho na igreja, que me levanto, Deus usa o irmão. Caetano, se tu for pra festa, dessa vez tu volta dentro do caixão. Aí eu disse, Deus, Não mais não, viu? eu não vou não. Eu passei o povo. E aí? Vai, disse, vou não. Por quê? Deus disse que me coloca dentro do caixão. Eu não vou não, pra esse negócio vai. Meu Deus do céu. E daquele dia, eu disse, Deus, eu tô liberto. E se for como tá vivo, meu Deus, mas passa a noite toda. Porque eu tenho visto o cuidado do zelo. Tu já viu, Deus, criar a situação. Eu trabalho no ambiente. E para eu levar a palavra do outro lado, Deus me jogar no leito, só pro médico me dar um atestado.
Depois que ele passa o atestado, a irmã liga pra mim, dizendo, já pode vir. Disse, como é que a senhora sabe? Dizendo, tu tava doente, mas o povo que tá te esperando tá precisando mais do que tu. Deus te deu os atestados pra tu vir fazer a obra e tu ser curado. Aí eu disse, mas Deus. Olhei pra Emanuela e disse, Manuela, vamos embora. Vamos, Caetano, pra tirar pra Natal, 3 horas da tarde. Eita, chegou lá de noite. Nós descemos. Chega lá, eu tava com crise renal. E disse, Deus, eu não vim pregar não, eu vim buscar minha cura. E juntaram no apartamento os pastor presidente, aquele negócio todo. E o Ed entra uma pastora. E eu disse, Deus, usa essa mulher pra mim. Me cura. Quando ela sai, que eu digo, Deus, obrigado. Ela olha pra Emanuela, minha esposa, dizendo, Deus está te curando. Eita glória. Eu olhei pra ela e disse na minha mente, Deus, o Senhor errou. Quem precisa sou eu. Não culto. E na minha mente, eita, era bom que o pastor pregasse. E os pastores olhou pra mim, Caetano, vai pregar, viu? Está certo. Tinha 5 medicamentos pra eu tomar pra crise de rim não vir. Ixi. Eu disse, meu Deus, tá tudo inchado o abdômen. E comecei a pregar. E no meio da mensagem eu disse na minha mente, dizendo, Deus, eu só saio daqui com milagre. O Senhor vai usar alguém daqui de dentro. Eita. Quando entrega o culto e o pastor dá benção apostólica, a irmã olha pra mim dizendo, tu crê? Essa é a cura. Como é que tu sabe? Diga, tu sabe a guerra que eu tô do começo do culto até agora. Ela disse, Deus está te dando um órgão novo. E eu disse, amém. Eu creio. É meu rim. Tinha umas pedras e não tinha como, tinha que passar por cirurgia. Se marcar Caetano disse, aí tem um medicamento que era pra eu tomar agora. Mas por a palavra que eu recebi, eu não vou tomar. Deus me curou. No outro dia, nós pegamos o carro descendo. O Edson, quando eu me acordo, Tá novinho, Folha. disse, Manuela, corta e me leva pro hospital que eu tô morrendo. Me leva que eu vou morrer. Eita, situação da... Essa eu tava esperando não, Caetano. Eu tava esperando tu dizer, tava novinho, Folha, vamos pra praia, vamos pra... Que rebordosa, Caetano. Corre tu, com crise pro hospital. Aí eu disse, Deus, com um carro no caminho, o Senhor me curou. Quando nós chega perto do hospital, disse, Manu, pega o carro, vamos voltar. Mas Caetano e doendo. Meu Deus. Vamos voltar, Deus me curou. Parou o carro debaixo do pé dela. Para aí, Deus me curou. Vamos pra casa. Mas Caetano, vamos pra casa, Deus me curou. Você se apegou mesmo à palavra liberada. Quando eu chego em casa, quem já teve crise renal, o maior medo que tem é de ir no banheiro. Eu disse, Deus, é agora. A primeira que eu tive, eu urinei sangue. E essa, eu, dizendo, Deus, o Senhor me curou. E quando a pedrinha se desloca, ela rasga tudo. Ixi. Vem junto com a urina é sal. Disse, Deus, Ixi. fechei a porta dizendo, o Senhor me curou. Quando eu comecei a urinar, eu só escutei quando a pedrinha caiu no vaso. Eu escutei e disse, Deus, Senhor, é verdade, Deus. Eu não senti nada. Eu peguei a pedrinha e disse, Deus, se eu tivesse ido para o hospital, eu tinha invalidado a cura. Mas por onde eu passar, eu digo que o Senhor ainda dá órgão e cura e faz milagre. Meu Deus. Eu vivo pela fé. Chegou um momento que eu disse na minha vida, dizendo, Deus, depois de 5 anos que eu estava trabalhando, uma férias que eu tive, eu disse, Deus, como eu queria viver pregando. E por onde eu passava, Deus usava os fazendo, tá chegando o tempo, tá chegando o tempo, tá chegando o tempo. Eu disse, mas Deus, sim. E quando chegar, menino não espera. Carro funciona com gasolina. Como vai ser? Eu digo hoje que eu tô vivendo o melhor de Deus. Ele cumpriu na íntegra. Amém. Chegou o momento que eu disse, Deus, será assim num dia eu prego em 2, em 3 cultos? Hoje eu tô dizendo, Deus, deixa só um. Só um. Já tá. Deus fez tudo. Eu pedi a Deus uma esposa psicóloga. Foi não. Só dizendo, Deus, olha, não quer saber se é alta, se é baixa, se é preta, se é gordinha, se é magra.
Eu quero uma esposa psicóloga para ela me entender. É. Tu queria uma psicóloga porque tu via nessa profissão que ela ia entender você nas conversas e tal. E foi do mesmo jeitinho. Eu tinha a vontade de conhecer. Dizer, não, Deus, eu não quero ser atendido, eu quero ser amigo de um psicólogo, de uma psicóloga. Mas quando eu entrava nos cultos, os psicólogos iam me estudar, esperando de mim. Eu só queria conversar para ver como é que funciona. A mente humana. E hoje eu dizendo, meu Deus do céu, o Senhor me deu tudo. Até meu filho que dizendo, eu não tinha desejo de ter uma criança. E Deus me deu. Eu acredito que Ele já fez bem mais do que aquilo que eu imaginava. Meu Deus. Isso é um pouquinho. E ele vai fazer muito mais, né? Porque, meu filho, é só o começo. Agora, eu fiquei com um negócio aqui na cabeça. Em relação à sua mãe, como foi a libertação dela também, né? Você disse que durou ali uns 6, 7 anos. E foi nesse período que você conheceu o Senhor, Foi. né? Mas como foi? Teve alguma causa que levou ela para esse lugar, tu sabe? Assim, algum trauma que aconteceu, que aprisionou ela ali naquele sentimento? Eu acredito que foi a mãe dela que abandonou ela e deixou ela com 5 irmãos. Ela tinha 13 anos e a mãe o abandonou, foi-se embora e deixou ela. E ela cuidou, até hoje cuida dos irmãos. E foi passando um tempo. E eu acredito que a falta, aquele Sim. asa que protege, o sim. braço forte, faltou. E eu me lembro como hoje, que ela disse, Caetano, eu desci no centro da cidade e senti uma crise, acho que uma ansiedade. E ali eu fui numa farmácia dizendo que estava passando mal e me deram um comprimido. E ela disse que aquele comprimido mexeu com ela, que até hoje, para ela sair de casa, só milagre. É um gigante tão grande que o que você pensar de oração, de jejum, de campanha, de pastor, de profeta, do que você pensar na área que nós podemos oferecer a Deus. Vocês fizeram, né? E foi tão a ponto que chegou um momento que meu pai olhou para ela e disse, nós casou para viver na alegria e para viver na dor. E se for para eu guardar meu Isaac para ficar junto com você, eu guardo. E eu vejo, não é porque é meu pai, um homem que segurou e segura. O corpo nosso tem necessidade física. E no momento que precisa, ele sustentou. Sustenta até no dia de hoje. Eu tenho visto ele como um exemplo para mim, tão grande. Dentro de casamento, sobre filho, sobre o que é viver a dois. Meu Deus. Tem tanto exemplo. Nós já chorou junto. Nós já orou muito dentro de casa, dizendo, Deus, eu me questionei muito, muito, muito. Dizendo, Deus, eu vi o Senhor curar câncer. Vi o Senhor libertar de depressão, que era de suicídio. E a minha? Quando é que ela vai me ver pregando um dia dentro de uma igreja? E o silêncio veio. Meu Deus. 15, 20 anos, 25, 26 anos. Dizendo, Deus, as poucas lembranças que eu tenho, nem de brincar eu me lembro. Eu só me lembro, às vezes, que nós descia pro comércio e passava de um lado pro outro de mão dada. É a lembrança que eu tenho. A ponto que ela chegou para mim e disse, Caetano, você, dos nossos 3 filhos, é o que faltou eu dar mais amor. E eu disse, mãe, enquanto eu tiver vida, o que eu puder fazer para a senhora alcançar a graça de Deus, eu vou fazer. Chegou um momento dentro da casa dela que eu me desesperei e disse, Deus, me responde, por que o Senhor não cura? E aquele silêncio me matando. Por que o Senhor não cura? Como é que eu consigo ver a minha mãe endemoniada recebendo e nós, debaixo da palavra de Deus, expulsa esse algo e ele vem de novo e parece que está nos vencendo. E há poucos anos atrás, acho que 2, 3 anos atrás, eu abracei ela, olhei para ela dizendo, mãe, eu lhe amo. E se não fosse esse sofrimento seu, nenhum de nós estava na presença. Foi preciso Deus lhe tocar, lhe deitar numa cama, nos privar de muita coisa,
para hoje ele ser aceito na nossa família. E ela olha para mim muitas vezes chorando, dizendo: Caetano, continue, faça o que eu queria fazer e não posso. E tem muita coisa que até hoje eu não tenho resposta. Hoje a humanidade, ela tá tão Doente. fraquinha. Qualquer evento, se isola, entra no quarto, coloca o textão grande no Instagram, dizendo que vai tirar a vida. E o que eu tenho visto no meio evangélico, aqueles que eu achava que iam ser o exemplo, se trancaram dentro dos calabouços, Meu Deus. se fecharam. São poucos. Eu mando um pouquinho e vejo que quero um Deus verdadeiro, que não quero um Deus dos negócios, que quero um Deus do amor. E muito líder estão doentes, Muitos. porque não chegou na expectativa que fez, porque se frustrou, porque alguém saiu, porque cansou. Sim, verdade. Conheço muitos dizendo: Caetano, presbíteros, perdi minha família, perdi meu filho, perdi minha filha e quase perdi minha esposa. A obra de Deus não é isso. Primeiro em casa, primeiro família, para depois vir igreja, para depois vir obra. E hoje se afunilou tanto que o amor, que é para viver dentro, estão escondendo nos altares. Tão doente, depressivo, vestindo uma capa. De quem tá bem. E uma coisa que eu tava metendo muito por esses dias: se nós servir a Deus, ou por moda, ou por esporte, ou porque é forçado, mas não prevalece por muito tempo, Não. ou entende o amor dele, a graça, ou nós fica no meio do caminho. Ele vai ser o Deus mais do não do que do sim. Ele nos priva tanto, ele nos ama tanto, que ele tem coragem de nos sustentar o não até o final da nossa vida, para nos privar. O não dele vale muitas vezes muito mais do que o nosso sim. Nosso sim é a certeza que vai dar certo, e o não dele é mostrando que nós somos dependentes dele. E ser dependente dele hoje, que tem cartão de crédito, que tem Pix, que tem CPF, É. que você chega, isso. compra, ser dependente dele, espiritualmente, viver ele, respirar ele, se torna muito difícil. Pode ver que está afunilando. Ah, Muitos falsos profetas, pregadores estão surgindo, trazendo uma cultura demoníaca, né? que não cura. Mexe com a emoção, ativa ela, mas não sara a alma de ninguém. Você vê hoje a depressão, jovens chegam, muitas mães dizendo: Caetano, ora por minha filha tá se cortando. Eita, Jesus, tem demais. Caetano, estão nas drogas. Caetano, o pai abusou. E eu disse: Deus, isso era bem longe. Agora tá do nosso lado. É. E quando isso vem chegando, eu disse: Deus, o Senhor tem que vir nos buscar, porque nós não suporta mais estar aqui sobre essa terra. Está se findando tudo. Ele tá voltando. E eu acredito, Wesley, ele tá passando a peneira. Tá cobrando. Vai continuar cobrando. E só vai ficar os dele. A nossa alma tá tão ansiosa pelo socorro. Hoje a piscina não satisfaz mais, a beira da praia, a viagem, as torres da vida. Hoje a humanidade está procurando um algo para preencher. Pode ver que hoje acho que nós chegamos no ápice mais alto do conhecimento de Deus. A facilidade mais Do acesso, né? de todos os tempos. Verdade. A internet e os meios de comunicação chegou com muita força. E você olha e diz: Deus, cadê a igreja que cura, que restaura, que sara a dor? Cadê a Deus, o líder? Cadê o amor? Cadê a compaixão? Né? Cadê o cuidado com as órfãs, com as viúvas? Sim. Cadê tua mão, Deus? Você ir para um culto e pregar nesse culto o ano todo. E quando você fecha as expectativas no fim do ano, você: Deus, nenhum mudou. Você se examina dizendo: Deus, a palavra, Deus. O culpado é eu. E eu acredito que para quem
está nos ouvindo e tem esses mesmos questionamentos, é porque nós está perto dele. Nós não aceita viver da forma que o mundo está vivendo. Não dá. Por mais que nós conseguiu, ainda o alvo é ele. Verdade. Aqui, sobre essa mesa, mesa é lugar de pacto, mesa é lugar de aliança. A cada um que passou por aqui, a cada um que está ouvindo, a cada um que parou, que não foi uma obra do acaso. Sim. Foi o amigo Espírito Santo que acionou Amém. no dia de hoje, para alguém estar escutando, que a árvore cortada ainda há esperança. Eu vejo o próprio Jó. A Bíblia diz que ao cheiro das águas ela brota. E eu acredito que está brotando na vida de alguém. Amém. Alguém que pode estar agora isolado, Amém. prestes a fazer uma loucura. Mas eu acredito que essa palavra, ela está entrando. E entrando de uma forma que é para mudar. Amém. Que é para abraçar. Que é para dizer que Deus te ama. Amém. Que Deus perdoa. Que ainda há esperança. Ai, mas eu cometi tantos delitos. Nós podemos condenar. Mas o que está acima, o juiz do juiz, ele é que dá o decreto final. E sobre tua vida, Deus está dando um decreto. Amém. E o algo novo, a novidade de Deus, está chegando. E Amém. não se preocupe com 2023, com 2024, porque tu achava que ia perecer. Em 2019 no Covid, em 2021, 2022, mas a mão de Deus te sustentou até agora. Aleluia. E vai continuar te sustentando. Que Deus abrace a tua família. Aleluia. Alguém vai entrar em contato. Amém. O nome de Deus está sendo lançado por amor de uma alma. Meu Deus. Eu vejo a mão de Deus aqui dentro, Amém. mudando o circuito, mudando a fiação, Amém. mudando o quadro. Aleluia. Mudando, porque Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Deus está começando um novo horizonte. Uma trajetória. Aleluia. O circuito. Quem vai tomar a frente agora é Deus. Eita glória. A majestade. A glória é o resplendor dele. Amém. O que usa seus meios para falar conosco. No abraço. No vídeo do podcast. Numa mensagem. Numa paz, num aperto de mão. No vento, quando é soprado nas árvores. Ele sopra aqui dentro. Está acalmando uma tempestade. Por amor a uma mulher. A mão de Deus está acalmando. E ela sabe tanto que Deus está falando, que vai procurar. Porque Deus está liberando uma cura. Amém. Nós cremos, Senhor. Que o diagnóstico era morte. Mas o amigo diz: eu sou vida. Aleluia. Ele é a potência das potências. Ele é mesmo. Quando ele entra, ele abala as estruturas. Ele é o guarda de Israel. É o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. É o melhor perfume. É a rosa de Saron. É o que esquadrilha o nosso coração. Deus é tão profundo que antes de nós pensar em existir, ele disse: eu já era. Antes do começo, ele disse: eu já sei o fim. Aleluia. Há um tapete e dessa vez alguém passa. E o nome do Eterno já está sendo glorificado. Amém. Aleluia. Eu vejo a mão de Deus. Porque a igreja não é as quatro paredes, a igreja é nós. É verdade. Somos nós. E onde tem 1, 2 ou 3
Eu sempre gosto de dizer que ele está no meio. Ele é o centro. Aleluia. No meio da luta mais difícil. Disse, me coloca no meio. A Sadraque, Mesaque e Abidnego. A fornalha aumentado no máximo. Meu Deus. E Nabucodonosor disse, no meio, eu vejo um quarto homem, parecido filho dos deuses, ele é Deus. No meio da tempestade, quem aparece é Jesus. Aleluia. No meio da vida de alguém aqui dentro, quem está aparecendo é Jesus. Amém. Aleluia. Deus manda alguém descansar. Ele zela. Ele guarda. Aleluia. Foi aberta essa porta para trazer vida Amém. para a vida de alguém. Amém. Aleluia. Alguém do outro lado da telinha já está sentindo a presença de Deus. Porque Deus vai dentro do quarto escuro. Diz ao mal, só até aqui, não mais adiante. Porque o arco do forte foi quebrado, a maldição foi lançada fora. Deus está trazendo a novidade dele sobre tua vida essa noite. E diz a alguém, aguarde para me agradecer. Aleluia. Aleluia. Ele é o grandão. Oh, Jesus. Aleluia. Ele chega no individual. Ele quebra nossa programação. Ele arranca nosso Isaac. Ele prove no meio do deserto. Ele é o grande amigo. Ele é o grande Yeshua HaMashiach. Ele é a voz que ecoa quando nossa alma se cala. Ele é a restauração. Ele é o bom pastor. Ele é a cura. Ele é a salvação. Ele é o milagre. Ele é a tocha viva. Ele é o sumo sacerdote. Ele é a estrela da manhã. Ele é o grande Yahvé. Ele é o general de guerra. Ele é o que esquadrilha nosso coração. Ele é o que coloca a gota do seu remédio na divisa da alma e do espírito. Ele é o que nos sonda. Ele é a mais profunda harmonia e amor que nós temos. Ele é puro. Ele é santo. Ele é bendito. Ele é amigo. Ele é pai. Ele é nossa mãe. É um irmão. Ele é o que nos abraçou Aleluia. quando ninguém abraçou. Ai, Jesus. Ele nos amou quando a religião nos reprovou. Ele nos perdoou quando nós não teve força. Ele é Deus. Ele é Deus. É, Jesus. Aleluia. Nos guardou. Verdade. Nos guarda. Nós nem merecemos. É verdade. Quando eu olho pro pequenininho, tem um cuidado. Não quer deixar cair. O que pede, nós quer dar. E o Pai do céu, que anda do nosso lado, dizendo, eu não deixo não tu cair. Confia. Aleluia. Eu te guardo. Eu te tô dando não agora. Mas lá na frente eu te dou um sim. Isso aqui. Essa presença. Amém. Já me ofereceram tanta coisa por ela. Tanta coisa. Eu disse, Deus, aí não negocia não. Se for pra eu perder ela, me guarda primeiro. Porque tu tens sido o tudo. O tudo. Alguém que tá nos ouvindo, tá acostumado, muitas vezes, ouvir conhecimento humano, estudo humano. E eu disse, Deus, é bom, é Deus. Mas as maiores faculdades do mundo, ela não ensina como é tua presença. Mas dentro de um quarto, com as paredes pintadas de ouro, ou pintada de cal, na cama que tem massagem, ou deitado no chão, é o Deus que visita. Eu digo, irmã, eu não gosto, é poucas as vezes que eu falo. Na casa do meu pai, tinha uma cama, no segundo quarto onde eu dormia, uma cama de solteiro e uma de casal.
e atrás dois o corredorzinho. Ali era meu encontro com Deus. Mas sabe que o inverno daqui a 12 anos atrás era tão rigoroso. O chão, a cerâmica suava. E era nessa noite que o amigo dizia Caetano, e na casa do meu pai não tinha gesso, nem tinha PVC, dava para escutar do quarto do outro lado. E eu dizia, mãe, a senhora tá me chamando? E ela o quê? Disse, não, eu vou dormir. 3 horas da manhã a voz de novo, Caetano. E eu disse, é Deus. Nítido, como eu tô falando agora. Eu oro pra ouvir a voz dele. Ore. E eu disse, Deus, aqui tá tão bom. Deixa eu orar aqui, deitado. Ele disse, não, desça. Eu disse, hoje não. Eu falo com Deus assim, hoje não. Cochilei. A voz de novo, desça. Disse, não. Quando eu cochilei aqui do lado e virei pro outro, eu no chão. Pô, mas o que foi? Eu disse, nada não. Ele disse, é pra mim orar. Eu disse, Deus, apoio, vamos orar. Um joelho, frio, frio, frio. Chegou o momento, eu disse, eu vou me deitar, Deus. Isso aqui congelou. Eu tava com dificuldade para respirar. O chão todo suado, muito frio. Eu disse, Deus, eu quero a tua presença aqui dentro. 4:30 da manhã. Eu vou ficar de joelho de novo. Não vou colocar a mão na cama, né? Mas eu quero que o senhor se sente na minha cama. Para nós conversar diferente. Eu disse, Deus, eu tava com a mão assim. Eu tô tirando minhas mãos para o senhor se sentar. A cama estalou todinha. Meu Deus. Mãe perguntou de novo, o que é? Eu disse, Deus entrou agora dentro do meu quarto. E não venha porque ele tá aqui dentro. E veio uma emoção. Algo tão bom. Que eu disse, Deus, eu esperava o senhor sentar na cadeira de ouro. No trono real. E tu viesse na minha cama. E a voz dele nítida. Disse, por isso que eu te chamei. Porque eu te quero como amigo. E na hora que eu te chamar, me obedece. Outra vez ele me chamou. E eu disse, Deus, tá certo, eu oro. Mas eu senti o abraço dele. As costelas estralar. Eu saí pra fora no quintal. Olhei pras estrelas dizendo, Deus, eu sei que o Senhor existe. Mas se o Senhor me apertar mais um pouquinho, eu morro. Eu tô ficando sem ar. E eu vejo quando a luz liga, minha mãe vem, o que é? Eu tô conversando com um amigo. E eu faço um relacionamento com ele. E sustento na hora do não. Já deu muito não e eu disse, meu Deus. Mas eu orei tanto. O Senhor dá o não. Porque o Senhor não deu o primeiro. Nem precisava gastar esse tempo todo. E Deus diz, é pra você saber que não é tua oração, que não é teu jejum, que não é tu. Sou eu. Tanta aproximação, aleluia. Já vi muita coisa de Deus. O amor. Você chegar depois de uma mensagem depressivo, zerado. Você vê Deus batizar com o Espírito Santo e chegar dentro do quarto e ficar naquele vazio. O sono não vem. O cansaço do corpo vem, o sono. Nada. Deus, o Senhor preencheu o povo. E aqui dentro, Deus, amanhã tem que pregar de novo. E sabe o que acontece? O silêncio dele fazia assim. E eu ir pro púlpito novamente no outro dia. Eu disse, Deus, minha vez, me enche. Quem tá ouvindo e prega, tá entendendo o que eu tô falando. Você não tá em pecado, você não tá em nenhum erro. Mas Deus batiza a multidão. E você tá vazio. Orando em vazio. Jejum e vazio. Lendo a palavra e vazio. E eu disse, Deus, não, pois não tem mais outro lugar. Se não for no teu altar. E tem momento de mensagem no altar. E quando a palavra vinha, disse, não libere. É sua. E você para o microfone, para a mensagem. Dá aquela respirada. Olha muitas das vezes para a liderança atrás. Deus, obrigado. E sai do altar. Não ganhou um carro, não ganhou uma casa, não ganhou moto, não ganhou nada. Só uma palavra. Ele muda. Ele muda. Só uma. Só uma.
É tanta experiência. Eu vivo hoje. Eu digo à minha mãe, eu vou pregar fora. Disse, mãe, se vir um noticiário do acidente que Caetano morreu, descanse. Eu sei pra onde eu vou. Eu sei o caminho que eu vou trilhar. Eu sei quem tá me chamando. E uma coisa que eu não tenho medo é de morrer. Porque eu sei. Pra onde vai, né? Pense na certeza. A melhor coisa na vida é ter essa convicção. A salvação é um mistério. É um mistério. Não tá na Deus e Amor, não tá na Assembleia, não tá no catolicismo, não tá no judaísmo. Tá em Deus. Tá em uma pessoa. Só. E não paga, você não compra, não é fazer, não é eu ficar parado. Não. É só eu crer. É só crer. Tá o ladrão na cruz, um do lado, outro do outro. Tão simples. Olhar pra ele dizendo, eu sei que tu é rei. E Pedrão abandonou. E Judas vendeu. E o ladrão diz que é rei. Uau. Quando isso acontece, eu fico comigo. Eu prego pra mim, eu vivo pra mim. Meu Deus. Nós tá dentro. Diz que faz. E ainda não conseguimos te reconhecer como rei. Vem uma mulher pecadora. Não é convidada para entrar dentro da casa do fariseu. Mas ela vem com um vaso de alabastro. Eita. Com lágrima e com cabelo para enxugar os pés de Jesus. Não é convidada, mas ela vem entregar Quando ela entra, não tem cadeira, se eu vou para debaixo da mesa. Nós sabemos que isso nós só se prostra para a cultura inglesa os pés do rei. Aquela mulher não foi para a mão. Aquela mulher não deu um óculos santo, um beijo na face dele. Sim. Ela já entendeu que ele era rei. Quando você pega os personagens bíblicos, você pega esse ladrão, você pega essa mulher, você pega a samaritana, Sim. você vai ver pessoas que não tinha como dizer que ele era. Extremamente provável. Não era quem estava andando com ele 24 horas. Talvez conheciam de vez de ouvir falar. Mas quando os olhos viram, meu Deus, Reconheceram mais do que os apóstolos. reconheceram. Você pega a mulher do fluxo de sangue. Sim, se eu apenas tocar. Eu quero nem que ele olhe pra mim. Eu quero tocar só na veste. Só. Olha a fé dessa mulher. Meu Deus. Se eu tocar apenas na veste, eu serei curada. E ela sai de casa nessa convicção. É o que falta nos cristãos. Meu Deus. Que quando pode olhar nos quadros, você pega esses personagens. Eles não iam. A samaritana, Samaria, era rincha com Jesus, com o judeu. Não tinha condição nenhuma. Aí vem Pedro, que diz, eu tô contigo até o final. Eu não nego. Aí nega. Jesus disse que ele ia negar ele quase chamou Jesus de mentiroso. E nega. E vem esses personagens que muitas das vezes a Bíblia não cita o nome. Você vai ver a mulher do fluxo de sangue não cita o nome. Sabe nem o nome. A samaritana, a mulher que ungiu os pés de Jesus. E é mensagens que ficam. Poderosíssima. O ladrão da cruz, olha o nome que deu. Ó, o ladrão da cruz. Mas, Caetano, resumindo, parece que quem tá do lado de fora tá respeitando mais do que quem tá do lado de dentro. Tem mais temor. Reconhece. Eu vou para culto, que eu vejo um camarada que não tem nada a ver. Se comporta, dá uma reverência. Meu Deus, mas se acostumou, não foi, Deus? Viu o milagre, Meu Deus. mas se acostumou, Deus, em ver o Senhor descer. Essa presença, não tem como se acostumar. É todo culto, todo culto. Você sente uma renovação. Quando diz culto, eu sinto prazer. O salmista disse, se alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Meu Deus. A guerra é travada, eu sei. É. É tanta coisa feita e eu fui pro culto de ação de graça segunda-feira, aquele negócio todo. E o irmão começou a marchar e pular e outra pular do lado e tô quebrando laços, dizendo, Deus, se eu for pro livro, se eu for pra teologia, vai dizer que, pra que isso? Mas o Senhor é mistério. Mistério não se explica. Nicodemos veio com uma sabedoria tão grande, abafando, quando encontrou Jesus, veio com palavra tão bonita, Jesus está certo. Certo.
40 anos tu estudasse. E faz uma pergunta tão besta pra Jesus. Eu tenho, pra nascer de novo, eu tenho que entrar na barriga, tipo... Voltar pro ventre da minha mãe. Eu acho que já, é porque Jesus... Jesus deve ficar... Mas vê, né? Um homem mestre da lei faz uma pergunta que nem uma criança talvez faria pra Jesus. Hoje, eu desci no púlpito dizendo, é fácil pregar pro ímpio. É fácil descer pra uma favela ou pra dentro de um condomínio e pregar pro ímpio. Agora pregar pro crente Nicodemos, ele entender, saber como é que faz e não querer, que muda. E hoje, quando eu vejo os Nicodemos, com tanto conhecimento, mas tanto, que tem irmão que eu conheço, que a conversa dele é de Gênesis, vai até Apocalipse. Não tem outra, só Bíblia. Mas quando se fala no mistério que Deus fez, eles ficam no vácuo porque a presença saiu. Entrou um conhecimento. E o conhecimento ele liberta. Ele faz. Mas o café... Hoje não, que tá moderno, né? Café sem açúcar. Café tá na moda, né? Mas do tempo que eu me entendo, o café ele sempre vai ter uma açuquinha. É, eu também. Não é? E tira açúcar, amarga. Tem a palavra e não tem a presença, só vai ter ouvinte, não vai ser discípulo. A presença é a que muda. E a presença, pra ela vir, na faculdade não tem como, vai ter que ser no joelho, dentro do quarto. Por mais que insista. É lindo. Eu amo, tem tantos camaradas que pregam. Eu digo, meu Deus, eu pego menos um pouquinho. Mas a presença, ela prevalece. A unção. Por isso que eu digo, quando eu pego Nicodemos, olha o presente, é 40 anos para assumir o sinédrio. Uau. É um testemunho impecável. Viu Jesus fazer milagre porque eles seguiam Jesus para abafar. Aí Nicodemos se achou dizendo, eu preciso conhecer ele de perto. O que é que ele tem? Que ele arrasta 20 mil pessoas e nós tá se arrastando. Uau. Nós temos que chegar perto dele. E ele é tão... Nicodemos, ele é muito inteligente. Porque ele é rodeado de 70 homens. Com ele é 71. O sumo sacerdote é que manda no sinédrio todo. Ele é homem da lei. Ele tem que ver... Ter a Torá na cabeça. Nos dias de hoje ele estava dizendo... Ele tem que ver que igreja é aquela que abriu. Que tá dando tanta gente. E a minha tem 40 anos, tá... Com os mesmos. Só que a palavra de Jesus... batia de frente com a lei. Vinha com coisas que Nicodemos disse, nós não concorda. E ele achou a curiosidade, dizendo, eu tenho que ir conversar com ele pessoalmente. E o que é lindo da palavra é que Jesus não tem aparência, não tem formosura, é seco igual uma raiz. Porque nós vemos um líder, se não tiver com terno, se não tiver com a gravata, aleluia. Graças a Deus está sendo quebrada essa cultura. Amém. Imagine esse homem chamado Jesus. Meu Deus. Sem nenhuma sinagoga, sem nenhuma igreja. Vem causando por onde passa. Olha. Nicodemos, velho, eu vou lá. Ele disse, eu vou de noite, eu vou só. Ele não queria ser pego, né? Conhecedor da lei. Sim. Vivia com ela. Tinha testemunho. Para estar lá dentro tinha que ter. Só que não tinha graça. Meu Deus. Foi se contar com a graça. Bate na porta da graça. Entra na casa da graça. Achando que a graça tinha outra coisa a oferecer, ela só tem a graça. Olha para a graça e a graça nasce. Ele estava dizendo, eu te quero aqui. Tudo indica, os grandes rabinos, tudo indica que eles queriam, Jesus queria Nicodemos como discípulo, como apóstolo dele. Ele já sabia a trajetória de Judas. O sinédrio durava pouco tempo, que era igual a política. Jesus chamou, vem fazer parte do meu ministério. Para encerrar essa parte de Nicodemos, o mesmo Jesus tem chamado um povo dentro da igreja de novo. Amém. Que colocaram uma capa, se endureceram, se fecharam, se transformaram em um Nicodemos. Não é pecado, não é porque... não, ficaram duros. E com a sabedoria tão grande, quando ele nascer de novo, olha para um líder, chama ele na grande dizendo, o senhor precisa nascer de novo.
é uma ofensa. Bota a gente pra correr. É uma ofensa. Eu vi a irmã por esses dias conversando comigo e disse: Caetano, eu vi um pastor pregando e ele pregou dizendo que nós não podíamos sonhar. E ela me contando, eu fiquei dizendo: meu Deus, me ensine, viu? Ela disse: Caetano, quando eu ia dormir, eu pedia a Deus para eu não sonhar. Eu digo: meu Deus, como é que controla? Você controla outras coisas, mas sonho, aí não tem como estar no nosso controle. Não. Ela disse: Caetano, eu passei vários tempos da minha vida sem querer até cochilar com medo de sonhar. Meu Deus. Aí ela disse: eu fui ler e vi que Deus fala de José, o sonhador. Eu disse: eita. E eu pensando comigo, dizendo: Deus, o que sai do altar, Deus, é tão precioso. Porque alguém muitas vezes está dizendo: eu vou. Se eu não falar, eu tiro minha vida. E o altar lançar a palavra errada, matar o outro. Pense no medo. Trazer a essência, a vara, o cajado e o bálsamo. E sustentar com testemunho das coisas mais difíceis do mundo. Verdade. Você vê líder, pastores, que chegou num ápice tão alto, que se não for a estrela ele, o evento não presta. Eu disse: Deus, eu não quero isso pra mim nunca. Já cheguei em lugares que eu vi a glória de Deus dizendo: hoje não, viu? Hoje eu não me revelo. Deus, por quê? Porque estão glorificando você. Mas Deus, eu entrar em cultos, eu ver com meus olhos. Quando vão me receber na porta, quando você vai passando, o povo aponta: olha ele, é esse. E eu dizendo: Deus, misericórdia, Deus. Eu sou dependente de ti. Já subi em altares que eu saí tão deprimido. Deus, eu sei, mas a culpa não é minha, Deus. Outros ficam o culto todinho. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala, e Deus mostrar. Dizendo: ele tá querendo isso, mas não diga. Porque ele vai achar que é ele que manda em mim. Não fale. Que Deus, por que acontece? Se os grandes líderes não estão ensinando, estão vendendo a palavra. Fui pegar lá em Brasília. Cheguei na casa de um pessoal. Terminou o culto. A irmã olhou pra mim dizendo: foi quanto? Eu disse: o quê? O culto. Isso foi quanto? Aqui funciona assim. Eu, pois lá não funciona assim não, irmão. Nós vamos pro culto. Se tiver um copo d'água, amém. Se não tiver, nós terminamos na mesma presença, na mesma alegria. E sabe o que acontece? É que o remanescente que tem, ninguém está se espelhando mais. Hoje a grande igreja brasileira, sabe o que está buscando? Medicina. Sabe o que está buscando? Enfermagem, advocacia, educação física. Faz quanto tempo que tu ouve alguém dizer: eu quero ser levita, eu quero ser líder espiritual, eu quero que Deus me foque em Deus. Seu pastor passa. Isso. O louvor que nós adoramos com uma força tão grande passou, já tem outro mais novo. A gente tava falando isso esses dias. Vai passando. Vai passando. Tudo é vaidade. A ponto que se o alvo não for ele, mas fica no meio do caminho. É isso mesmo. Tudo passa. Não tem nada a ver com a gente. Um grande ancião. Eu fui pregar lá em Lagoa do Ouro. Ele olhou pra mim, depois do culto, tinha me botado no estreito. E quando eu cheguei, eu fui convidado, era numa garaginha, o culto de ação de graça. E o protocolo da religião me chamou. Que cargo o senhor tem? Eu disse: de servir a Deus. Não, mas eclesiástico. Eu disse: não tem nenhum não, eu não me interesso não por isso. Eu gosto de servir a Deus. Aí ele disse: cadê a carta? A carta? Porque era um protocolo para sair de uma cidade para outra. Disse: não, a carta sou eu. Tá certo. Aí o irmão, o cantor que chegou, disse: não, Caetano prega assim, 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 ministério. Aí eu já tinha ficado meio invocado. Eu disse: ei. Aí ele olhou pra mim e disse: Caetano, se der, nós lhe dá 5 minutos, viu? Pra você pregar. Aí eu: tá certo. Só que era tão pequenininho o ambiente que o púlpito, pronto, ficava essa distância. O púlpito tá aqui no meio. E eu com a cadeira aqui. E fiquei de frente com ele, com o pastor. Eita, Jesus. O pastor de 5 minutos. Olhei pra ele, fechei os olhos dizendo: Deus, eu tô acostumado a não me aceitar.
Que isso hoje aqui, meu Deus do céu, não é nada. Mas eu sei que eu vou ter a oportunidade, Deus. Eu sei. Mas eu quero uma coisa, Deus. Eu quero ver esse homem chorar. Eu quero ver esse homem estar no mistério. E eu não sei como, ele disse que ia me dar 5, viu? Nem precisa de 5, nenhum, o senhor faz. Mesmo assim, fechei os olhos. 8h45, o culto acaba 9. Exigente do horário. Está certo. O irmão que veio de Garanhuns, a oportunidade para ele deixar uma saudação. Era a mensagem. Não, deixar uma saudação. Que nós já sabíamos o protocolo, era 5 minutos. Tá certo. Quando eu pego o microfone e disse, salve os irmãos capazes do Senhor. Aí me lembro. Jó de novo. Eita! Quando eu li, Deus deu e Deus tomou. Eu vi quando ele deu aquela fungada de choro. De atrás de mim, né? Disse, eita, ele já pegou, Deus. Eu na minha mente, disse, eu vou orar. Comecei a oração. Eu marquei, não deu 1 minuto e meio não na oração. Ele já estava se segurando aqui, né? Aí a esposa já deu a fungada de choro. Eu digo, oh. Quando deu 9 horas, que eu fui passar o microfone, ele já estava no mistério. Ficou de pé. E o protocolo... Foi quebrado. E... Eita glória, só prestar sim. Aí se segurou para não pular, porque não podia pular. Mas o que, homem? Aquele negócio todo. Aí terminou, né? Me chamou. Aí os presbíteros gostam de dar umas enxertadas. Virou pra mim. Eu já esperto de onde tem líder. Eu sou ovelha, eu vou pra escutar. Terminou lá e fica reunido, né? Vem pra cá. Aí o presbítero olha pro pastor dizendo, por que o senhor não deu mais tempo pra Caetano? Eu digo, agora vai começar a briga. Não, eu não conhecia ele. Vai que ele pregasse o que não era para pregar. E como é que é desmanchar na mente do povo? Aí o presbítero olhou para ele. E por que o senhor não pulou? O senhor estava doidinho para pular e ficou se segurando para não pular. Aí ele veio com a sabedoria. Me abraçou e disse, Caetano, deixa eu ensinar a você e a ensinar aqui ao presbítero. Disse, fica à vontade, pastor. E ele disse, não tinha um culto que Deus não salvasse, que Deus batizasse, que Deus não libertasse. Caetano, eu passei pelo rio cheio da graça, cheio, Caetano. Mas eu fui pregar numa sede e o pastor me chamou. E olhou nos meus olhos e disse, tá cheio? Um dia ele vai baixar, viu? E o menino que toda mensagem pregava e salvava, agora não tem mais aquela força. E ele disse, o rio vai ficar só aquela veinha de água, porque é a estação da nossa vida. Ele olhou para mim e disse, Caetano, vai chegar dia que a multidão se prostra. E vai chegar dia que é você que tem que se prostrar. É isso mesmo. Se eu pulasse ali, a igreja ia pular no meio da rua. Ia sair do controle. Ou eu me seguro, ou eu vou perder o controle. E eu vim de uma escola que eu recebi tanto não. Fui tão moldado que hoje me ungiram a evangelista. Meu pastor Gilson, ele sabe tanto que eu não queria que eu corri tanto. Ele me pegou de surpresa. Mas no dia que o óleo desceu, eu estava em Salgueiro. E Deus usa um profeta e disse, ainda hoje o óleo desce na tua cabeça. Eu disse, está repreendido, eu não quero. Quero não, Deus. Ele disse, nem tem como, porque hoje na festa lá tem um pregador, eu não prego. E o pastor não vai ungir ninguém. Oxe, já estava tudo esquematizado na minha mente. Não. Quando eu chego, o pastor diz, Caetano, o pregador não veio não. E vai meter fogo no povo, é tu. Eu disse, pastor. Se tem uma proposta, né? Nós vamos ungir hoje. Eu disse, o quê? Se eu vou perguntar ali a minha esposa, eu vou consultar ela ali, viu? Aí depois eu dou a resposta se é pra ungir, viu? Mas Caetano, disse, Aí vou lá, Manu, o pastor disse, quer me ungir? E tu? Eu disse, eu não quero não, viu? A minha irmã tá lá na frente, que tava no Salgueiro comigo. O pastor tinha me dito no meu ouvido, eu fui lá dizer, Sandra, o pastor disse que quer me ungir. Aí ela disse, tu não tá lembrado de manhã não? Eu disse, o quê? Deus não usou o profeta dizendo que o óleo ia descer hoje na tua cabeça. Eita, eu digo, e foi. E agora? Ela olhou pra mim dizendo, não corra não. É o chamado na sua vida. Só que Deus falou antes comigo, dizendo, lhe descerei o óleo na sua cabeça como um pastor. Aí eu desço, o pastor olha pra mim e disse,
você é pastor, viu? Eu lhe botei como evangelista, porque você roda muito. Mas a nosso ministério lhe reconhece. Não, oi, pastor. Que desapareça, e ele apareça na minha vida. Mas esse negócio de carro, vou continuar do mesmo jeito servindo a Deus. E hoje nós está aqui. Eu coloquei na minha mente. Eu vi de um grande pregador, né, do reverendo Hernando Dias Lopes. Bom demais. Quando ele disse, eu formei na minha mente que eu não desisto do Senhor, que Ele não desiste de mim. E uma coisa que eu tenho colocado em prática e vivido, Deus nunca vai ter nada a ver com muitos problemas que nós procuramos. E a primeira palavra que nós como cristãos dá, vou deixar os caminhos do Senhor. Ele fez o quê para nós deixar? Eu me entristeci com fulano. Eu perdi fulano. Que Deus tem a ver com isso. E hoje nós não conseguimos ver. Quer dizer, batalha vai ter até ele voltar. Isso é. Pra eu dizer, vou desistir. Eu já disse a minha mãe, a Emanuela, a Caetaninho, a meu pai, a meus irmãos, dizendo, entre vocês tudinho e Deus, eu vou continuar com ele, viu? Emanuela, casemos dizendo, eu faço a vontade de Deus. Ou fazendo só, ou chovendo, ou de carro, ou de pé, ou cansado, ou bom, ou com fome, ou sem fome. Eu optei por fazer isso. Eu troquei o campo de futebol para fazer a vontade dele. E não vou deixar. Caetaninho muitas vezes leva ele com febre doente. E eu e ela e o menino dentro do carro dizendo, Caetano, Deus cuida. Deus cuida. Hoje, por mais que eu já passei por uma luta muito grande, eu passava a noite todinha. Tu é novo, mas tem história, você? E não cheguei a um ponto de dizer, eu vou desistir. Eu vou entrar no calabouço. Eu passei por uma fase, mas tão extrema. E quando é uma fase que você provocou é uma coisa, mas quando é uma fase de uma covardia em cima de altar, era pra você dizer, Deus, eu tô fazendo por Senhor. E olha o que tá vindo. A gente quer justiça. Quando o meu pensamento optou por uma decisão de uma liderança, eu disse, Deus, me botaram no inferno. Meu Deus do céu. Dizendo, Deus, se eles que eu achava que ia me dar uma palavra de ajuda estão optando para me colocar dessa forma, eu disse, mesmo assim na minha mente, dizendo, era no tempo do carnaval. Eu disse, eu vou voltar para trás do trio elétrico. Mas nesse mesmo dia, tinha uma agenda para eu cumprir. E quando eu subo no altar, vem de novo dizendo, é melhor o trio ou a minha presença? Eu digo, Deus, é melhor ficar contigo. Por isso que hoje eu digo para quem está nos ouvindo, desistir não é opção, é covardia. Mas eu tô na guerra. Quem não vai estar? Cada um de nós trava uma todo dia. Verdade. Vai viver com até o resto da vida. Não tem. Não tem pra onde Tem correr. coisas aqui dentro que minha esposa, meu filho... Não, só vai ser eu e Deus travado. Mas quando você pegar a palavra de Gênesis Apocalipse, você não vai ver Deus querendo nosso mal, quer nosso bem. E quando nós faz uma aliança com a esposa aqui da terra, com o homem, com empresa, com qualquer coisa daqui da terra, nós diz que vai segurar. E vai passar por os altos, por baixo. E porque a aliança que ele nos aceitou, mas querer deixar no meio do caminho uma aliança tão perfeita. Hoje eu parei assim, que eu jogava bola, gostava, mas era meu vício, era jogar bola. Aí eu optei. Tava no auge. O corpo físico na idade, quando encontrei Jesus, disseram, não pode, está certo. Deixei 100%. Não tocava. Optei por estar com Jesus. E se hoje tiver outra escolha como essa, eu faço da grande certeza. Porque Ele tem feito de tudo. Meu Deus. De tudo. Cuidar de tudo. Eita Deus, eu queria. Não fica no querer. Ele cumpre. Ele faz. Coisas simples que você vê a mão de Deus. Cuidado, né? Do grande, as coisas pequenininhas. Você olhar na veritina de um freezer, eita Deus, eu queria comer esse pedaço de carne.
Ah, mas só ir lá e passar o carro. Uma coisa é Deus mandar, outra coisa é nós ir lá. Mas Caetano, ele manda carro na porta, ele mandou tanta coisa pra mim. Mas você passar, dizendo, eita. Aquela picanha ali. E quando você chegar em casa, alguém manda um zap dizendo, Vem almoçar vem comer aqui a picanha. Eita, Glória. Eu olhei por esse dizendo, Deus, meu ó, tá vencedor. Pronto, só foi isso. Coisa linda. Aí eu vou pra a irmã olha pra mim dizendo, esse óculos tá bom de trocar, né? Eu disse, é. Ela olhou pra mim dizendo, enquanto eu tiver ótica, eu faço óculos pra você. Meu Deus. Eu cuido. Deus disse a mim do mínimo detalhe. Eu olhei dizendo, ó, Deus é interessante, ó. Eu trabalhei 8 anos no hospital. E na hora que você trabalha, você tem umas condiçãozinhas, pode comprar, pode, não é fazer uma dívida. Mas muita coisa, hoje, que eu tô desempregado, eu tô vivendo melhor do que quando tava empregado. Muito liga, muito, só pra pregar, prega 24 horas por dia. Liga, Caetano, é quanto? Tu vem? É quanto? Esse irmão, só peça a Deus pra ele mandar gasolina. Mas Caetano, fulano, não, meu negócio é outro. Ele é o Deus que me sustenta. Ele é o Deus que me guarda. Eu tava rodando de Uber, Manu ligou pra mim e disse, Caetano, tá aonde? Disse, eu tô aqui na borracharia, o pneu furou. Quando consertar, vem-se embora pra casa. Aí eu, o que foi? Deus falou comigo. Não é pra tu trabalhar no secular, não. E eu na minha mente dizendo, leite, energia, água, feiras, não chega, não cai não. É verdade. Tem que correr. Deus manda, Caetano. Dizendo uma coisa é escutar o profeta de fora, outra coisa é de casa, né? Mas, Manu, guarda e Deus cuida. E cuida. Deus falou comigo. Não é pra tu trabalhar no secular, não. E eu na minha mente dizendo, leite, energia, água, feiras, não chega, não cai não. É verdade. Tem que correr. Deus manda, Caetano. Dizendo uma coisa é escutar o profeta de fora, outra coisa é de casa, né? Mas, Manu, guarda e Deus cuida. E cuida. Cuida, cuida. Meu Deus. Esse ano, chegou, eu ganhei um carro, aí disse, Deus, e o IPVA desses carros, como é que deve pagar? Eu já tinha saído do hospital. E seguro, eu disse, meu Deus, nunca coloquei nada no seguro, vou colocar esse carro agora como? Seguro é o senhor. Aí vou para um culto. Chego lá, não disse a Manuela nada. Disse, eu nem vou puxar o valor, que eu sei que é uma tacada grande, eu não vou ter desse dinheiro não. Deu, mas eu tô fazendo por senhor. Fui para um culto. Quando a pastora vai entregar o microfone, ela olha para mim dizendo, Deus vai prover. Eu dentro de mim, vai não, já proveu. Ninguém sabia, só eu. Eu disse, Deus, você já pagou, não foi? Terminou o culto. Meu Deus, que coisa linda. No outro dia de manhã, o irmão manda mensagem para mim, Caetano, e o IPVA? Eu tenho que pagar mesmo. Descanse, só vai fazer a obra. Puxa lá, já tá tudo pago. Eu disse, e o seguro? Eu também paguei. Aí voltei pra pastora e disse, pastora, Deus já proveu. Meu Deus. É coisas que você... Deus lindo. Coisas grandes e coisas pequenas. Você tem a oportunidade de entrar O Deus que dá o carro não vai dar o seguro? em lugares. Meu Deus, eu sei de onde eu saí. Amém, é isso mesmo. Quem é daqui sabe o bairro chamado Liberdade. A opção que tinha. Ou cadê o cemitério? Não tinha outra opção. As amizades que tinha. Ei, meu Deus, quantas vezes nós já jogou lá dentro daquele campo? Os camaradas na roda usando droga de todo jeito. Eu chegar pra Caetano, toma, disse, o quê? Quero não. Pra tu ver como é bom, nunca senti desejo. Sentado assim. Cigarro, nunca. Bebida, nunca. Tinha quantas vezes chamaram? Vamos fazer assalto? Meu Deus. Quando inauguraram a Metoplaza. Vamos? No outro dia no evento, na feira. Seu? No mercado? Vamos? Furtar e sabe? Eu? Vou não, meu. Quantas vezes eu entrei com pedra dentro da escola pros outros traficantes. E eles olharam, fica pra tu dizendo que não quero isso, não. Nunca senti vontade de descobrir. Não. Deus já vinha. É tão de um jeito. Hoje, parece que eu falo muito, né?
Mas eu não falava. Acredito. Eu tinha uma timidez tão grande, eu não falava. Minha mãe, pai, minha irmã, Caetano nunca vai arrumar uma namorada. Ele não fala. Não tinha diálogo nenhum. Deus arrancou tudo. Já preguei para multidão de 7, 8 mil pessoas. Grande evento, grande. E eu olhar dizendo, Deus, só o Senhor. Desisti. Excelente. Quando eu passei na escola, na 5ª série, 5 anos, Tu ficar 5 anos aqui, tu reprovado. sério. Tu reprovava tanto em quê, filho de Deus? Nem tudo. Não entrava. Não entrava, Não. Caetano. Mãe disse, eu vou dar lua surra. Disse, não entra. Eu fui estudar lá no estadual. Tinha uma quadra. Disse, pronto, acabou a escola. Só porque joga bola. Só foi com 3 meses. Disse, olha, mãe, desistiu. E tu tá fazendo o quê? Só jogando bola. É um milagre. É. Só tem E você coisas... conhecer a Bíblia como você conhece, pregar como você conhece, né? Só um milagre. Foi ele quem fez. E é ele quem continua fazendo. E eu nunca disse nem a Emanuela isso. A irmã falando, me lembro... Foi na 5ª série. Eu me lembro como hoje era uma professora evangélica. Ela olhou pra mim, eu bagunçava. Agora eu bagunçava, viu? Perturbava até o inferno. Misericórdia. Oi, perturbava. Aí ela olhou pra mim e disse, dentro da sala de aula, usa tua voz pra tu cantar e adorar a Deus. E ficou. Eu não tenho, essa mulher tá... Foi já. E hoje você entende. Como uma palavra, resumindo, não tem como se vangloriar. Não tem. Não tem como. A gente sabe de onde saiu. Oxe, só É Deus. exatamente Não isso. tem A gente como. sabe de onde saiu. Qual mensagem você gostaria de transmitir para aquelas pessoas que estão passando nesse momento por dificuldades, que buscam inspiração através da fé, através de um conteúdo como esse, estão querendo ouvir uma palavra de Deus? Eu queria que você liberasse algo da parte do Senhor para essas pessoas que estão olhando agora para esse vídeo e estão passando por coisas muito difíceis. Amém. Para quem está nos ouvindo, passamos o ano todo perante altos, perante baixos, achávamos até que não chegava. Lutamos com nossas forças, muitas vezes pedimos força até a outros para nós continuar, mas a palavra de Deus, ela tem sido uma flecha sobre tua vida. Amém. Nós temos uma palavra para dizer a ti, que faz um tempinho que tu não tem ouvido. É que Jesus te ama. Está findando um ano. Muita coisa que tu achava que ia chegar, não deu para chegar. Mas entenda que Jesus Cristo não precisa de 2023, muito menos de 2024. Ele é o Deus de ontem, continua sendo de hoje e já é o Deus do amanhã na nossa vida. E hoje você que está necessitando de uma palavra de Deus, ao ouvir esse vídeo, Jesus está dizendo a ti que te ama. Amém. Que Ele é o Deus que te liberta. Amém. Que Ele é o Deus que te cura. E que Ele é o Deus que ainda salva os teus e a tua família. Amém. Pode estar faltando ouro, pode estar faltando a prata, mas a presença de Deus vai continuar sobre tua vida. Receba hoje um abraço de um amigo chamado Jesus Cristo, que independente de data, independente de sol, de chuva, do que está acontecendo no mundo, ele vai permanecer do teu lado como um bom amigo. Receba um abraço de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.